Ok, senhores, professor Riane, aqui na disciplina de Laboratório de Máquinas CC, para a turma do segundo Eletromecânica e segundo Eletrotécnica, aqui do Campus Juiz de Fora, Instituto Federal Sudeste, Minas Gerais. Aqui, só relembrando, nós temos a nossa bancada didática, estamos dentro do Laboratório de Máquinas e nós temos aqui o nosso grupo de máquinas, onde nós vamos fazer os nossos ensaios, da sequência aqui aos nossos ensaios. A nossa máquina de corrente contínua com os enrolamentos C e D, que são os enrolamentos de campo, fica fácil para vocês guardarem, né? Olha lá, o que são os enrolamentos de campo? Os enrolamentos que produzem esse eletroímã, que produzem a excitação, que produzem um campo da máquina, C e D. Fica fácil guardar, porque C de campo, né? Então, enrolamento de campo. E os nossos enrolamentos de armadura, A e B, né? O A e B aqui são os enrolamentos, às vezes piras, né, que ficam em movimento, aonde a gerada tensão é A. Lembra daquela tensão de armadura, aonde o nosso gerador, quando a máquina funciona como gerador, ela produz a tensão nos seus terminais? Aqui estão as escovas desenhadas. Olha as escovinhas aqui, ó. Aqui uma escovinha de carvão aqui, tá vendo? Então, desses terminais vai sair a tensão nossa gerada dentro dessa máquina de corrente contínua. O que nós temos aqui? Um eixo solidário ou um eixo comum. Na hora que eu giro o eixo com a mão aqui, ele está girando aqui também. Vou fazer de novo para vocês verem. Eu vou girar o eixo. Observa que ele gira aqui também, né? Então, para eu não ficar girando aqui manualmente, né? Para eu não me cansar, para eu não me fadigar, né? E além de fadigar, eu iria gerar resultados muito ruins, porque a velocidade de giro seria muito pequena. Eu uso o meu motor CA, um motor de indução trifásico. Olhem aqui a alimentação dele trifásica, como se fosse uma tomadinha trifásica, não é isso? Levando a alimentação para o meu motor de indução CA, corrente alternada trifásico, que a função dele é girar esse eixo aqui, e na hora que ele gira o eixo, gira também, né, o eixo aqui, o rotor da nossa máquina de corrente contínua, que é que nos interessa. Então, a função desse motor que está acoplado, né, desse conjunto que está acoplado aqui, a nossa função para ele aqui agora é simplesmente que ele sirva, né, a função dele é para que ele sirva de turbina. Ele vai ser a turbina responsável pelo giro, pela rotação do nosso gerador de corrente contínua, né? Assim como a água gira as pás de uma turbina hidráulica, o vento gira as pás de uma turbina eólica, né? Aqui o nosso motor de indução trifásico CA vai girar aqui o nosso eixo para a máquina. Se vocês lembrarem lá da expressão de geração de tensão aqui do EA é K φ ômega, então eu tenho que ter ômega, eu tenho que ter rotação. Sem rotação eu não produzo tensão. Então quem produz a nossa rotação aqui poderia ser a minha mão, poderia ser aqui, né, as minhas calorias, né, que são muitas, mas nós vamos preferir usar, né, por conveniência, um motor ligado aqui de forma trifásica, ok? Bom, até hoje, senhores, nós vimos o gerador de corrente contínua conectado com excitação independente. O que é isso mesmo, professor? Ora, aqui nós temos A e B de armadura, começa com A de armadura, terminais C e D de campo, né? Então, até então, nós alimentamos o nosso campo da máquina com excitação independente. Olha aqui, ó, com uma fonte independente, externa, uma fonte mais, menos, positivo e negativo aqui, corrente contínua, externa. Nós temos essa fonte aqui na bancada. Aqui é a bancada inteira, vou aproximar aqui, nós temos essa fonte aqui, ó, 120, eu ligo e desligo por esse botãozinho. Então, aqui eu ligo, viu? Aqui eu desligo. Então, eu consigo ligar e desligar o 127 VCC de corrente contínua, né? Eu vou usar, inclusive, só para relembrar, vou conectar esses cabos que estão vindo aqui do meu painel, 127 volts corrente contínua, vou conectá-los aqui aos meus terminais C e D, que são os terminais de campo, de excitação da máquina. Aqui, eu peguei o azul. Então, o fio azul aqui, ó, sai lá do painel da bancada de 127 VCC e eu conectei aqui nos terminais C e D. Conectei a excitação. Agora, se eu ligar a máquina, nós vamos ver uma tensão de... Quantos volts tem ali? 16 volts, mais ou menos. É uma tensão muito baixa, né, senhores? Afinal de contas, eu liguei a excitação. Só que eu liguei a excitação e esqueci de ligar aqui, ó, a chave, né, para realmente jogar algo próximo de 127 volts lá no motor. Então nós estamos aqui com 16 volts, essa tensão gerada é simplesmente devido ao magnetismo residual e agora nós vamos ligar comigo aqui, ó. Liguei, a tensão gerada agora foi de 166 volts, ok? Então,
aqui tem em torno de, na bancada, em torno de 115, que está saindo aqui agora, 115 VCC mais ou menos. Quando eu alimento os terminais C e D com uma fonte independente, eu consigo produzir agora 166 volts. Até então, nenhuma novidade. Até agora, vocês já viram isso nas experiências, nas práticas expositivas anteriores. O que eu vou fazer agora, vou desligar aqui o nosso painel de corrente contínua, não tem mais fonte independente, não tem mais excitação externa, vou desconectar os azuis aqui, ó, acabou. Agora eu não quero mais precisar, né? Eu não quero mais ser dependente de uma fonte externa. Será que eu consigo operar o meu gerador, a minha máquina, sem usar essa fonte externa, sem usar essa fonte independente? Né? A resposta é sim. Vocês já devem ter acompanhado lá na disciplina, na parte teórica, né, com o professor Alisson, que eu consigo conectar essa máquina da forma shunt. O que é shunt? Ora, na hora que eu pego a pequena tensão que está produzida aqui, ou a grande tensão, depende do momento, né, produzida na armadura, e eu realimento aqui o campo. Opa, que doideira é essa? Eu vou pegar a própria tensão produzida nos terminais do gerador, e nós vemos que sempre tem alguma tensão produzida aqui quando eu rotaciono. Aqui está conectado, ó, ao meu voltímetro, tá, pessoal? Esses cabos aqui, vou pegar mais de longe, estão indo para o voltímetro. Olha aqui, vou ligar. Liguei. Quantos volts nós temos? 18 aqui, ó. Então quer dizer, olha só, vou desligar. Quando eu ligo a minha turbina, tenho rotação, e devido ao magnetismo residual, eu produzi ali em torno de 18 volts. Então, olha só, graças ao magnetismo residual que sobra da máquina, nos terminais de campo aqui, ó, nos terminais de campo, sobra o magnetismo residual, e a rotação associada vai produzir sempre uma tensãozinha aqui, que agora nós vimos é pequena, 16 volts, 18 volts, 14 volts. Eu posso pegar esses voltzinhos que eu tenho e alimentar os meus enrolamentos de campo. Ó, os meus enrolamentos de campo não estão chegando nada a princípio. Ó, C e D está aberto. Vamos ver o C e D aqui. Ó, C e D está aberto. Não está chegando nada. Aqui no estator da máquina, onde estão alojados os enrolamentos de campo, existe um magnetismo residual. Existe lá. É um ímã fraquinho, mas existe. Agora eu posso ajudar um pouco esse ímã. Como? Ora, se eu pegar aqui, vou fazer um jump aqui, ó, um paralelo. Vou ligar o B com o D, ao B com o D aqui, eu posso pegar ao D. O D está aqui e o B está aqui. Eu estou fazendo essa conexão, ó. Olha que interessante, pegando o B, ligando aqui com o D. Fiz essa conexão daqui para cá. Eu posso conectar também o A com o C. Opa, deixa eu ver se eu consigo enquadrar melhor aqui, ó. Eu posso pegar aqui o terminal A num ponto e o C lá, ó. Então, na hora que eu faço esse paralelo, vou fazer real aqui na máquina, fiz o A com C. Ah lá, olha que bonitinho. Ficou até chique aqui a montagem. Né? Na hora que eu peguei a tensão produzida na armadura, que é em torno de 16 volts, 18, 14, e agora eu pego essa tensão e levo, ó, transfiro ela para o meu campo, eu já tinha um magnetismo residual no meu campo. Agora eu reforcei o time, né? Além do magnetismo residual, eu estou colocando, alimentando a minha bobina aqui com mais uns 18 volts, 16 volts. É pequeno, é pouco, é verdade, mas quem sabe isso vai fazer o bolo crescer. Quem sabe, né? Ele espera receber 120 volts, 150 volts, 130 volts, 100 volts. Chegou apenas 18, mas quando eu somo com magnetismo residual, aí significa que o meu ímã, que antes só tinha o residual, agora eu vou levar mais uns voltzinhos para ele, vai circular uma corrente de campo pequenininha, mas que vai se somar ao magnetismo residual. E aí agora são duas ações. Não somente o que era antes, o residual, agora somado com a correntezinha pequenininha, devido aos 16, 18 volts, que vai produzir essa corrente pequenininha um pouco mais de efeito ímã, um pouco mais de campo magnético para a máquina. E se eu consigo aumentar um pouquinho que seja o campo magnético da máquina, mantendo a rotação constante, a minha tensão nos terminais aqui A, vai subir. Afinal de contas, A é K, Φ, ômega. Estão lembrados disso? Vou tentar escrever aqui, ó. O EA é K, Φ, ômega. O nosso ômega vai ficar constante. É o nosso motor trifásico que vai fazer esse ômega, definir esse ômega. É o nosso motorzinho trifásico que define o ômega. E o Φ? O Φ é o fluxo. Quem define o fluxo, inicialmente, só tinha o residual.
Agora eu estou colocando aqui mais uma correntezinha que vai circular, porque eu estou aplicando uma tensãozinha pequena aqui de 18 volts. E aí, na hora que eu aplico uma tensãozinha pequena de 18 volts aqui, circula um IF pequeno, que aumenta o campo. Aumentando o campo, aumenta o fluxo. Aumentando o fluxo, aumenta o EA. E aí, esse processo nós chamamos de autoexcitação. Quanto mais fluxo eu tiver, mais tensão. Só que se a tensão subir aqui, subir nos terminais, a tensão EA está aqui, ó. Opa, a tensão EA está aqui, de A para B. Se agora na 18 mais pulou para 25, eu vou aplicar os 25 no campo. Então agora antes tinha 16, 18, agora tem 25. Aí aumentou, reforçou mais ainda o campo, reforçou mais ainda o fluxo. Aí vai aumentar para 30. Agora eu vou alimentar o meu campo com 30. Opa, se aumentou para 30 volts, o fluxo aumentou, a corrente aumentou para 40. Então agora eu vou alimentar aqui com 40. Aumenta o fluxo, aumenta mais ainda a tensão produzida. A tração continua constante, o motor continua girando na mesma velocidade. Estou só aumentando o fluxo. E vai ficar essa escadinha que nós chamamos, aí o fluxo aumenta um pouquinho e vai para 50. Na hora que isso aqui 50 aumenta, quando eu fiz o paralelo, eu joguei 50 no campo. O campo aumentou um pouco mais. Se o campo aumentou um pouco mais, o IF vai ser maior, o IF, que é o fluxo, vai ser maior, o EA vai ser maior, e aí essa escada vai até a máquina estabilizar, até chegar a uma tensão bastante alta, bastante elevada. E esse processo nós chamamos de autoexcitação da máquina shunt. Isso também acontece na máquina com excitação composta e da máquina com excitação série, né? Então, com exceção da máquina com excitação independente, uma fonte independente. Agora eu não preciso mais de uma fonte independente, não preciso mais de uma bateria, não preciso de nada. Agora o meu gerador é capaz, por ele mesmo, se excitar. Olha que bacana, agora ele é autoexcitável. Agora não é necessário mais nada, nem ninguém, para promover a excitação necessária. Basta que ele tenha um magnetismo residual. Se ele não tiver o magnetismo residual, esquece, porque eu não vou ter os 15 volts, 14, 16 iniciais para alimentar meu campo inicialmente. Então eu tenho que ter o magnetismo residual presente na máquina. Se você não tem por algum motivo, perdeu, né? Aqueceu a máquina demais, perdeu, desmagnetizou, você tem que primeiro providenciar, voltar com o magnetismo residual da máquina, basta excitá-lo uma única vez com uma fonte independente, que isso já acontece. E aí, voltando o magnetismo residual, aí sim você tem condição de partir o nosso gerador sem usar mais, sem ser necessário, né, sem ser dependente de uma fonte externa. Viram só? Tá? Então, isso é o bacana. Agora, vamos ver se funciona de fato, né? Nós vamos aqui ligar o motor. Eu vou desconectar aqui primeiro. Vou desconectar. Vou fazer o processo todo para vocês verem aqui. Quer ver? Primeiro eu vou ligar a nossa turbina, o nosso motor CA, nosso motorzinho CA. Vamos ligar a nossa turbina. Partiu! Nesse ponto, senhores, a máquina tem velocidade. Qual que é a tensão que eu estou gerando? 18 volts. Opa! Que tal eu aproveitar esses 18 volts que eu tenho aqui, ó, CC, pegar esses 18 volts e alimentar, fechar B com D. Fechei. E agora eu vou alimentar, continua com 18 volts? Continua com 18 volts. Agora eu vou fechar o paralelo, ó. Olha lá, B com D, A com C. Volta a fechar o A com C, vou fechar. Eu vou fechar e vocês vão ver aqui o display. Quer ver, ó? Acho que não dá para pegar os dois, não. Deixa eu ver se dá para pegar os dois. Fechei. Opa! Para quanto que foi a tensão? 205 volts gerado. Oh, bacana, hein? Agora o meu gerador ficou profissional. O que você fez, professor? Nada. A máquina agora se autoexcitou. Agora eu peguei a tensão aqui da minha armadura e levei para o campo. E aí ela foi recebendo, o campo foi sendo reforçado cada vez mais que o campo era reforçado, a tensão de saída também era. E esse processo continua até a máquina estabilizar, até atingir o equilíbrio, até a hora que a reta, a equação da corrente de campo se encontra com a equação da tensão produzida na armadura. Na hora que essas duas curvas se encontram, é o ponto de estabilização. Olha só, senhores, que legal.
estabilizou em 204 volts. A máquina está funcionando, o gerador está gerando energia. Não fiz o uso da fonte independente, ó, tá desconectado aqui, ó, pra ver que eu não estou mentindo, ó, desconectado. Não fiz mais o uso disso, já era. Eu não preciso mais de uma fonte independente, de uma fonte externa, né? De uma fonte auxiliar. Agora eu consigo gerar energia pela própria máquina, sem nenhum outro acessório. Apenas eu preciso de rotação e da conexão, aqui ó, conexão shunt. Ok? Bacana? Agora vamos ver um detalhe aqui, querem ver? Vou desligar. Desliguei a rotação. Muito bem. Agora olha só, o que acontece se eu trocar a polaridade aqui? Eu vou trocar a polaridade, o B eu vou ligar no C e o A eu vou ligar no D. E nós vamos ligar a máquina para ver o que vai acontecer. Aliás, antes de fazer essa ligação cruzada, eu vou desconectar aqui. Vou deixar aqui só para... Vou fazer uma... Deixa eu tirar esse daqui. Antes eu vou mostrar uma coisa, ó, vamos ver. Sem excitação nenhuma, 19 volts. Agora eu vou ligar ao contrário, olha lá, o B eu vou ligar no C. E agora eu vou pegar o A e eu vou ligar no D. Os 19 volts, deixa eu ver se eu consigo pegar tudo também. Ó, vou ligar. Liguei. Opa! Ao invés da tensão subir, a tensão diminuiu, desceu, pulou de 19 para 6. O que está acontecendo aí, professor? Por que eu não consegui me autoexcitar? Ao contrário, né? Eu fiz a desexcitação. Se é que eu posso falar isso? 6 volts, olha lá, ó. 6 volts somente. Opa, desliguei aqui por causa do barulho. O que aconteceu, senhores? Eu não joguei, ao invés de jogar mais 19 volts, eu joguei com polaridade invertida, menos 19 volts. E ao invés da máquina se autoexcitar e seguir naquela escadinha de autoexcitação, o que aconteceu foi o contrário. Ela desexcitou, ela perdeu a excitação, ela conseguiu gerar ainda menos tensão. Se com residual ela gerava em torno de 18, 19 volts, na hora que eu liguei com a polaridade invertida, ela caiu para 6 volts. Deu efeito contrário ao desejado, né? Foi uma alta excitação às avessas, ao contrário. Por que isso, senhores? Como é que a gente explica isso? Isso a gente consegue explicar pelo fato de que eu tenho um magnetismo residual presente na máquina, eu escolhi um sentido de giro, e aí eu vou ter um fluxo magnético que vai estar em determinada direção, norte-sul, por exemplo. Imagina que eu defini, de acordo com o residual da máquina, no sentido de giro, eu tenho aqui o norte e aqui o sul. E agora, de repente, se eu ligar nos terminais A e B, C e D, ligar ao contrário, significa que eu vou ter um fluxo residual em um sentido, ok? E eu posso ter um fluxo produzido aqui, agora, com um shunt contrário. Opa, se o fluxo estiver contrário ao residual, se na hora de eu ligar o fluxo devido à tensão, a máquina shunt, né, pegar a tensão da armadura e ligar ao contrário, invertido aqui, com polaridade invertida, ao invés de eu somar forças com o fluxo residual, eu estou subtraindo forças do fluxo residual. Então, se eu errar a polaridade, se eu ligar com a polaridade invertida, ao invés de eu ter a alta excitação, porque eu reforcei o campo residual, reforcei o fluxo magnético residual, eu vou ter efeito contrário. Eu vou ter um fluxo shunt que vai ser contrário ao residual. Então, agora eu vou ter uma briga de fluxos magnéticos. Eu vou ter uma briga de um fluxo residual para um lado e o shunt gerado polaridade invertida. Então, eu vou ter uma subtração de campos magnéticos e não uma adição, e não uma soma, não uma contribuição, não um reforço. Eu vou ter o efeito oposto. Ok? Conseguiram entender? Então, é fundamental a gente saber ou identificar para onde está o magnetismo residual da máquina para eu poder ligar da forma correta a conexão shunt. No mesmo sentido, o mesmo sentido do fluxo residual, porque se eu ligar no sentido inverso, eu vou subtrair os campos magnéticos, a máquina vai ficar ainda mais fraca, vai gerar ainda menos tensão. Foi o que nós vimos, gerou ainda menos tensão. Viram só que legal? Viram só que bacana? Então nós vamos inverter aqui agora, vamos ligar da forma como deveria ser, e nós vamos observar que agora a máquina conseguiu se auto-excitar, 203 volts. Agora eu tive um reforço de campo.
um reforço de fluxo. Agora, além do residual, eu coloquei o shunt, que aumentou o fluxo. Shunt aumentou o fluxo, aumentou a tensão de saída e é escalonado 19, 20, 40, 50, 100, 120, 200. Então vai até estabilizar em 203 volts. Ok? Bacana? Aí vocês podem falar assim, professor, mas aí saiu 203 volts e eu não consigo controlar essa tensão, né, gerada pela máquina conectada com excitação shunt? Sim, nós conseguimos sim. Nós conseguimos controlar qual que vai ser a tensão gerada. Aqui eu simplesmente fiz a ligação do paralelo, né? E aí a máquina vai parar no ponto de operação onde as curvas interceptarem, né? Onde elas se encontrarem. Já comentei isso daqui. Mas eu posso colocar, e vocês estão vendo no modelo matemático de máquinas, eu posso colocar junto com as bobinas de campo, eu posso colocar um reostato, um resistor variável, um RF. Ele aqui, ó. Eu posso conectar um resistor variável para diminuir a corrente que vai aqui passar no meu campo, corrente que vai excitar o campo magnético, shunt. Se eu colocar em paralelo com as bobinas de campo shunt um resistor, que eu consiga variar a resistência dele, eu vou variar o IF que está passando aqui pelo campo. E eu consigo controlar a tensão gerada. Se eu consigo controlar o fluxo através desse reostato, eu controlar esse fluxo, eu vou conseguir controlar a tensão de armadura. Querem ver? Vamos ver então? Eu vou fazer as modificações aqui para que isso aconteça. Eu vou tirar o paralelo simples. E agora, o que nós vamos fazer? Posso até deixar o B com D aqui, que vai fechar. O que eu vou fazer é ligar, vou ligar aqui o meu amperímetro, está na escala aqui de miliampere, conexão aqui de miliampere, ok? Eu quero medir essa corrente que está indo para o campo. Então, ao invés de fazer ao invés do A jogar no C direto, eu vou pegar do A, olha o que eu estou fazendo, vou levar aqui, chegou aqui no meu amperímetro, meu multímetro conectado com o amperímetro, do amperímetro eu liguei no meu reostato, vou sair do meu reostato e vou ligar agora no C. Professor, não entendi nada que o senhor fez. Vamos lá. O B continua em paralelo com o D, shunt. O A deveria estar em paralelo com o C também. Só que antes dele fechar o paralelo, eu liguei passando aqui. Deixa eu desembolar os cabos que vocês vão ver um pouco melhor. Ok? Então, o que nós vamos fazer? O A deveria estar conectado em paralelo com o C. E vocês vão ver que vai estar. Só que antes, eu liguei ele aqui no meu amperímetro, sai do amperímetro, entra no reostato, sai do reostato e vai vir aqui no C. Então, entre o A e o C, antes de chegar no C, tem um amperímetro no meio do caminho em série e tem um reostato em série. Então, agora a corrente que vai chegar aqui no C, que vai passar de C para D, ela é controlada por esse resistor. Ok? E eu controlando a corrente, eu controlo o fluxo. Controlando o fluxo, eu controlo a tensão gerada. Vamos ver isso acontecendo na prática? Vamos lá, vamos ligar. Vamos ver. Ligamos. Vamos ver a tensão gerada. Eu estou com 165 volts. E qual que é a corrente que eu tenho aqui de campo? 255 miliampere. Não sei se está dando reflexo aí, pessoal. 253,9 miliamperes. E aqui eu tenho uma posição qualquer do reostato. Vamos voltar para a posição inicial do reostato? Voltei para uma posição aqui bem no início do reostato. Deixa eu dar um zoom aqui. Bem no início do reostato. Que tensão que eu produzi? 197 volts. Vou colocar aqui, 197 volts produzidos na armadura. O meu gerador está gerando 197 volts com a corrente de campo de 389 ponto alguma coisa aí, miliampere. Deixa eu dar deixa eu conseguir estabilizar aqui. 388,7 miliampere. Se eu mexer aqui, pessoal, no meu reostato, deixa eu colocar para cá. Tá
A gente consegue ver tudo de uma vez só. Ó. Opa. Pode dar algum reflexo, a gente tenta tirar. Vou mexer no reostato. A corrente vai ali diminuir. A tensão também vai diminuir. Vai diminuir o fluxo, vamos ver? Olha lá, estou mexendo aqui, ó. 340 miliamperes, 190 volts. Vou diminuir mais aqui, ó. Vou deslizar o meu reostato. Estou mexendo. 188 miliamperes, 150 volts. Está diminuindo a tensão, diminuindo a corrente. Vou continuar mexendo aqui. Estou andando com o meu reostato. 106, mais ou menos, né? 105,8 miliamperes, 100 volts produzido. E agora, pessoal, eu posso ir deslizando aqui, né? Agora deslizei bastante. Está quase no final do meu reostato, que é de 1000 ohms. E eu tenho aqui 42,7 miliamperes, 55 volts apenas saindo do meu gerador. Então, com isso, vou colocar no máximo aqui 30 miliamperes para 45 volts. Se eu quisesse diminuir ainda mais a tensão gerada, eu teria que colocar mais resistência, mais do que 1000 ohms, mais do que 1K. Então eu cheguei ao limite aqui do meu resistor variável, tá? Ele vai no máximo aqui, ele gera 45 volts, o reostato no máximo, ele gera 45 volts. E se eu colocar no mínimo, só um minuto, vou colocar ele no mínimo aqui. Eu consigo gerar ali 197 volts com ele no mínimo. Então eu consigo ajustar aqui a saída do meu gerador desde 197 volts até, se eu jogar para cá, 45 volts. Alterando para quem... O que eu estou alterando para fazer isso? Alterando a resistência e alterando aqui a corrente IF, a corrente de campo, que produz o fluxo magnético aqui. Ok? Bacana demais, né? Então, com uma ligação simples, paralela. Aqui já passou pelo resistor, coloquei um resistor série com o campo para conseguir controlar a tensão produzida na minha máquina. Perfeito? Ok, pessoal? Bom, bacana, basicamente era isso que nós temos para mostrar, né? A conexão shunt do nosso gerador, aonde não é necessário mais nenhuma fonte externa, agora é simplesmente usando o magnetismo residual eu consigo alimentar o campo, produzir a alta excitação e ainda se eu colocar um resistor em série com a bobina de campo, eu consigo controlar a corrente que circula pelo meu campo magnético, né, que vai circular, que produz o campo, melhor dizendo, que produz o campo magnético, e através do controle da corrente que produz o campo, eu consigo controlar a tensão EA. A tensão EA aqui, ó, a famosa tensão de armadura. Essa tensão EA, ela é controlada pelo fluxo, que é a corrente que circula aqui, que eu controlei através desse resistor. Ok? Então, para conexão shunt, pessoal, basta pegar o A em paralelo com o C, o B em paralelo com o D. O que eu fiz ali foi pegar o A, passar pelo amperímetro, passar por um reostato até chegar no C. Foi só isso que eu fiz. Bacana? Bom, pessoal, dúvidas, comentários, coloquem lá no nosso grupo do Telegram, né, que nós teremos o maior prazer em responder a todas elas, ok? Muito obrigado pela atenção. Essa é a nossa aula prática expositiva do conteúdo dessa semana. Fiquem todos com a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a próxima, meus amigos. Fiquem com Deus.